coração tão acelerado que parece que vai sair para fora do peito, uma confusão mental, vontade de chorar que entala aqui na garganta, alta irritabilidade, milhões de pensamentos ansiosos e um medo enorme de perder o controle. Que vida é essa? Há quanto tempo você carrega essa crise de ansiedade nas costas? Isso não é normal, isso não é vida. Você não precisa e nem deve ficar assim pelo resto da vida. Se você já passou por esse tipo de coisa, você sabe muito bem que viver com crise de ansiedade pode ser desesperador. Mas hoje eu tô aqui para te mostrar que existe um caminho onde em 10 semanas você aprende a superar a crise de ansiedade, conquistar uma vida leve e você nem precisa de remédio para isso. Este é o programa terapêutico Superando as Dores da Alma. E fique comigo até o final, que nesse vídeo eu vou te ensinar um truque para você neutralizar os pensamentos ansiosos e evitar uma crise de ansiedade só com isso daqui, uma caneta. Se você não me conhece, eu sou Luana Vieira, psicóloga, eu sou especialista no tratamento da crise de ansiedade e ataque de pânico. E me fala uma coisa, já imaginou como seria a sua vida se você finalmente superasse sua crise de ansiedade? Imagine você tendo equilíbrio emocional e não sendo mais escrava dos seus pensamentos ansiosos que hoje te paralisam. Sabe aquele problema que só de você lembrar você já começa a suar frio, o coração acelera? Imagine você depois de ter superado a crise, você passando pela mesma situação, só que ao invés de ter uma crise de ansiedade, imagine você só tendo um desconforto e pensando, ai que situação chata, tá bem, vamos resolver. E de fato resolvendo. Eu tô falando de você conseguir sair sozinha de casa, para, por exemplo, buscar os filhos na escola sem ter medo de ter uma crise no meio do caminho. Estou falando de você reconstruir a sua autoestima, ter de volta a confiança para encarar os desafios da vida sem desespero. Imagina como seria estar em um relacionamento maduro, saudável e forte, sem se frustrar criando expectativas falsas, sem o medo de ser traída ou se agarrando em ilusões por pura carência emocional. Como seria conseguir falar de uma forma profissional com o seu chefe, que você discorda dele, que tem uma ideia melhor, ou mesmo que você não tem mais tempo para atender a mais uma tarefa extra, sem o medo de desagradar, com a confiança. Onde estaria sua vida profissional e financeira, sem a cabeça lotada de pensamentos ansiosos que te impedem de enxergar as situações com clareza? Todo o seu potencial que você conseguiria quando conseguisse manter o foco, tomar decisões importantes sem pressão, sem duvidar das suas habilidades, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Onde estaria a sua vida se você superasse a crise de ansiedade? Eu tô aqui hoje para te ajudar a conquistar essa vida leve. O programa terapêutico Superando as Dores da Alma é para qualquer pessoa que sofre com alta ansiedade, sejam crises de ansiedade, ataque de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada, com diagnóstico ou não, tá bom? E não importa se você sente isso há anos ou se você só se deu conta agora, há pouco tempo. É para você que sente sintomas tão fortes no corpo como coração acelerado, dor no peito, confusão mental, que tem medo de perder o controle ou até mesmo medo de morrer por conta desses sintomas. É para você que não quer passar pelos efeitos colaterais pesados dos remédios psiquiátricos, como por exemplo também gestantes que sofrem com esses sintomas da ansiedade, mas tem medo de tomar remédio e prejudicar a formação do bebê. É para você que nem se reconhece mais, que antes era uma pessoa animada, simpática, determinada, cheia de alegria, mas que agora vive prisioneira dos medos da sua mente. É para você que corre para o banheiro no meio da tarde para se esconder e chorar sozinho. É para você que já fica exausta mesmo não tendo feito nada durante o dia, que sofre com insônia e sofre muito com antecipação, e que você sente que mesmo quando tudo está bem, algo muito ruim está prestes a acontecer. É para você que já tentou outros tratamentos, que não gostou, que não percebeu o resultado. Mas também é para você que já faz outros tratamentos como terapias e sabe que reunir essas estratégias vai potencializar ainda mais os seus resultados. Mas veja bem, o programa terapêutico Superando as Dores da Alma é específico para a crise de ansiedade em si. Então, se você tem algum outro transtorno emocional grave, que foi o que desencadeou a crise, como por exemplo uma depressão, esquizofrenia, bipolaridade, esse programa não é para você, tá bem? Esses casos precisam de um acompanhamento especializado mais profundo. E sabe aquele ditado? Eu faço terapia porque a pessoa que precisa de terapia não está fazendo? Pois é, se você acredita nisso, então esse programa também não é para você. Veja bem, quando você é criança, era obrigação dos seus pais atender às suas necessidades.
Mas agora você não é mais criança, você já é adulto. E ser adulto significa assumir as responsabilidades de cuidar das próprias necessidades, sejam elas físicas ou emocionais. Então, se você ainda espera que os seus pais ou namorado caia na real para cuidar de você e te livrar da sua ansiedade, você ainda não está pronto para o programa terapêutico. Agora perdi metade das pessoas que estavam assistindo esse vídeo. O programa terapêutico SDA é apenas para as pessoas que estão comprometidas em transformar suas vidas de uma vez por todas e que querem realmente superar crises de ansiedade e ter uma vida leve, como a Maria Flávia, essa aluna maravilhosa do programa terapêutico que acabou descobrindo até mesmo como ser uma mãe melhor. Eu ia dormir de noite, eu não conseguia dormir, só pensando nisso direto. Nossa, e se aquelas crisinhas de ansiedade voltar aí, é tanto que tava ficando bem pesado, cansativo. Acordava no meio da noite me sentindo mal e os pensamentos ficavam bem acelerados. Colocava tudo culpa na ansiedade, então tudo girava em torno da ansiedade. Eu não vou fazer o Enem por causa da ansiedade, se eu passar mal lá na hora. Nossa, não, porque eu sou muito burra. A gente pensa assim, todo mundo é inteligente, mas eu não consigo, porque eu sou isso e isso. A gente sempre se coloca muito inferior às outras pessoas. E eu sabia que eu tinha que fazer parte desse programa, porque ali eu vi uma chance, como se fosse a luz no fim do túnel. A minha filha pede uma coisa, eu já respondo a ela com um grito, com... Não, sai daqui, eu não tenho tempo agora, eu tô com casa para arrumar, comida para ajeitar. Eu não dava devida atenção que ela necessitava. E quando você faz as aulas, que vai entendendo como é que as pessoas se sentem, que a gente se sente assim, mas a gente não percebe. E eu me sentia muito culpada, porque eu me sentia perdida para criar ela, para ela não passar pelo mesmo que eu já passei. Eu me sentia queria ser muito perfeita. E no final dava tudo errado, porque você se estressava, ficava irritada. Quando eu via esse comportamento, eu lembrava da aula, aí não é assim não. Melhorou tanto, bastante mesmo. Hoje eu consigo dar mais atenção para ela, mais carinho e amor, que antes eu brigava com ela e depois eu me arrependia e deitava a cabeça no travesseiro para dormir e não conseguia, com aquela culpa. Mas por que eu fiz isso com ela? Ela era o meu sonho ser mãe. Isso é pesado para uma criança, né? Porque eu já passei por isso. Então eu passei por isso, mas eu, quando fazia com ela, eu não tinha noção. Ter mais segurança de estar em público, falar com as pessoas, que antes a gente se sente muito insegura, com medo de falar alguma coisa errada. Voltei a ter uns sonhos assim, sonhar, né? Em evoluir, crescer, que isso eu não tinha. Eu voltei a fazer coisas que eu não fazia mais por medo de passar mal, de se sentir mal na frente das pessoas, de julgamento. Então muda totalmente a vida da gente na forma de agir e de pensar. E a gente volta a viver, né? Porque a ansiedade, paralisa a gente. E quando você vai conseguindo superar ela, mesmo nas pequenas conquistas, hoje eu consegui falar com aquela pessoa que eu não conseguia antes. Aí você já fica mais feliz. Nossa, isso aí já é uma mudança. Para os outros pode não ser muito, mas para mim já é uma conquista, que antes isso me paralisava. Valeu a pena. Valeu muito, porque a gente se sente mais leve e eu me sinto mais feliz hoje. A crise de ansiedade, ela te aprisiona no medo. Mas essa aluna querida conseguiu superar a crise, conquistou uma vida leve e ela pôde voltar a sonhar. Eu sei o quanto que a crise pode ser paralisante. Hoje eu sou psicóloga, mas eu já estive aí do outro lado. Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Passei anos da minha vida achando que aquilo era a minha personalidade. Eu era muito insegura e sentia que eu precisava sempre estar sendo útil para alguém para ter um pouco de valor. Por isso eu vivia acumulando responsabilidades que nem eram minhas para eu poder ser reconhecida. Durante o dia eu ficava distraindo os pensamentos ansiosos com a sobrecarga de trabalho. Mas quando eu me deitava para dormir, eu ficava pensando no que eu deveria ter falado e não falei, nas coisas que eu devia ter terminado e não terminei, nas coisas que era para ter feito e não consegui. E não importava quantas horas eu dormisse, eu sempre acordava cansada só de pensar nas obrigações que eu ia ter pelo dia. Subia um nó na garganta, o estômago queimava. Eu só queria virar para o outro lado, fechar os olhos, mas nem isso eu conseguia, porque os pensamentos já estavam a 1000 por hora. Eu tive muitos problemas de estômago, esofagite, gastrite. Eu andava até com um vidrinho de leite de magnésio na bolsa.
Era extremamente cansativo viver na minha mente. Eu não conseguia me concentrar, começava 1000 projetos e não terminava nenhum. No final da noite, meu corpo estava exausto, mas eu sentia que não tinha feito absolutamente nada. Nada. Virava de um lado para o outro, olhava o relógio 2 da manhã e nada de conseguir dormir. Será que você já passou por isso? Você sabe o que é estar exausta e não conseguir desligar para dormir? E nisso tudo, eu era extremamente severa comigo mesma. Eu achava que eu era fraca, preguiçosa, que eu não conseguia fazer nada direito. Eu tinha medo de procurar ajuda, porque eu não queria que ninguém descobrisse que eu era essa pessoa horrível que eu achava que eu era. Ai, como eu queria que alguém tivesse me dito, isso é fadiga crônica, causada pelo transtorno de ansiedade generalizada. Se naquele momento alguém tivesse me dito que aquilo não era minha personalidade, mas um transtorno emocional grave, teria evitado o que quase foi uma grande tragédia. Eu cheguei no meu limite emocional. Tive um ataque de pânico subindo as escadas do meu trabalho. Achei que eu estava tendo uma parada cardíaca. Corri para o hospital e eu ouvi o quê? Adivinha? Isso é só ansiedade. Vou te encaminhar para o psiquiatra. Passei 3 meses com o encaminhamento na mão. Eu me recusava a tomar remédio para isso. Eu não aguentava mais. Toda aquela pressão interna. Eu vivia um inferno emocional. Eu sentia que não tinha mais saída. Foi quando eu tentei tirar minha vida. 2 vezes. E aí não teve jeito. Comecei a tomar os remédios psiquiátricos. Foram meses muito difíceis. Eu não me reconhecia mais. Eu engordei 15 quilos. Não conseguia mais trabalhar. Me isolei em casa. Eu não sentia mais ansiedade, mas eu também não sentia mais nada. Você já teve essa experiência de não sentir absolutamente nada? Era uma sensação muito estranha de saber que eu estava triste, mas não conseguir sentir ou expressar essa tristeza. Eu era só um corpo vazio que andava, comia, dormia, mas que era oca por dentro. Depois de quase 2 anos de medicação, aquela agitação da ansiedade diminuiu e eu consegui fazer o desmame dos remédios. Os remédios tinham tirado os sintomas físicos da ansiedade no meu corpo, mas eu continuava sendo aquela garota insegura, que tinha ferida da alma do abandono e que achava que se não fosse útil para as pessoas, eu seria abandonada. Tirei os remédios e continuei com a mesma vida de antes, cuidando de todo mundo, me sacrificando pelos outros para ter migalhas emocionais de atenção, assumindo mais responsabilidades do que eu deveria, me sobrecarregando e me julgando por não dar conta. E adivinha o que aconteceu? Ela voltou. Lembro como se fosse ontem. Eu estava voltando do trabalho para casa do meu namorado, estava muito estressada. Comecei a reclamar sem parar do quanto eu estava sobrecarregada. Comecei a sentir as lágrimas quentes escorrendo, mas eu não queria que ele visse e que me achasse fraca. Virei de costas, mas não deu tempo de esconder. Ele segurou meu rosto com muito carinho, olhou no fundo dos meus olhos e disse: eu sempre vou estar aqui para te ouvir. Mas me dói te ver assim todas as noites. Será que precisa ser sempre tão pesado assim? Naquele momento, eu percebi o quanto a minha ansiedade também estava fazendo ele sofrer. E aquelas palavras sempre tão pesadas ficaram na minha cabeça, como um filme da minha vida diante dos meus olhos. Essa melhora e piora, não tinha fim. Gente, você que sofre com crise de ansiedade há anos, a pergunta é essa: precisa ser sempre tão pesado? Até quando? Eu quero que essa pergunta entre para vocês como entrou para mim naquela época. Sempre tão pesado assim? Eu sabia para onde a ansiedade estava me levando. Para o fundo do poço. Eu já tinha ido para lá uma vez e eu me recusei a estar lá de novo. Aquele foi o dia do chega. Comecei a psicoterapia e não foi fácil. Foram anos até conseguir transformar as minhas inseguranças em estudos. Fazer da minha dor o meu propósito de vida. E como chamamos na psicologia analítica, eu me tornei o curador ferido. Aquele que conhece tão profundamente aquela dor, que se dedica uma vida inteira naquela cura. Era isso. Eu iria ajudar as pessoas a superar a crise de ansiedade. Esse virou meu propósito de vida. Finalizei minha faculdade de psicologia. Fiz vários cursos de formação, pesquisas acadêmicas. Publiquei 2 pesquisas na área de psicanálise infantil pela PUC São Paulo. Me especializei em psicologia analítica. Fiz vários cursos em terapia cognitivo-comportamental. E assim fui bebendo de várias fontes, abordagens, técnicas, teorias e criações minhas. E com a experiência eu fui vendo
o que dava mais certo com alguns pacientes e o que não funcionava tão bem assim. Eu fui lapidando um método específico para atender às necessidades de uma pessoa com uma estrutura psicológica de crise de ansiedade, que é muito diferente, por exemplo, de alguém que procura uma análise para autoconhecimento na terapia clínica. E eu odeio ter que jogar um balde de água fria em você, mas eu preciso te dizer que se você apenas se trata com remédios, ou apenas faz meditação e yoga, ou apenas usa técnicas aleatórias que encontra na internet, você não vai superar a crise de ansiedade desse jeito. E eu falo isso pelo seu bem. Você deve agora estar até pensando, mas eu sinto que a ansiedade diminui quando eu faço isso. E você não está errado, ela diminui mesmo. Mas se você parar agora de tomar remédio, ou de praticar meditação, praticar yoga, fazer academia, o que acontece? Ela volta, né? E volta com juros. Às vezes, a crise volta do nada, sem motivos. Ou em outros momentos, a crise acontece por motivos tão pequenos, não é verdade? E isso acontece porque você está apenas tratando o sintoma e não a causa. E isso não é tratamento, isso é só um paliativo. Existem doenças crônicas que você passa a vida inteira tomando remédios, ou outras como câncer, que o remédio é obrigatório, mas a crise de ansiedade não é uma dessas. Você não deve passar a vida toda se medicando, porque crise de ansiedade não é uma doença crônica, gente. E é aqui que mora o maior erro das pessoas que sofrem com crise de ansiedade e que, assim como eu fazia, tomam remédios ou fazem uma prática para acalmar na hora da crise e acham que só com isso já está resolvido. Pronto, acabou a ansiedade. Aí depois volta e não sabe por quê. Não adianta você tratar apenas a ansiedade no corpo, porque essa é só a pontinha do iceberg. Conseguir gerenciar os sintomas físicos da crise durante a crise é só o primeiro nível de tratamento. Em todos esses anos de clínica e de experiência com a crise de ansiedade, eu descobri que um tratamento eficiente para a crise de ansiedade possui 3 níveis de tratamento e que leva em consideração toda a dimensão biopsicossocial de homem, ou seja, suas causas fisiológicas, psicológicas e do ambiente social em que ele vive. E é assim que foi feito o programa terapêutico Superando as Dores da Alma. Ele foi constituído com base nesses 3 pilares, que eu chamo de ansiedade no corpo, na alma e no ambiente. E é por isso que apenas remédios, meditação, yoga, eles também aliviam, mas eles não resolvem o problema, porque eles atuam apenas no primeiro nível de tratamento da crise, que na psicologia chamamos isso de regulação emocional, que é a capacidade da gente diminuir a intensidade de uma emoção para que ela retorne ao estado natural. E você nem precisa de remédio para isso. Existem técnicas de alívio da crise de ansiedade que podem auxiliar na contenção desses sintomas. Técnicas que, quando utilizadas no momento certo, serão o primeiro passo para você neutralizar as crises. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês uma delas para você entender um pouco melhor. Então fique comigo até o final. Mas se você agora der um Google rapidinho aí, coisa rápida, você vai encontrar dezenas de técnicas para controlar a crise. Mas não se trata apenas de saber as técnicas. Você precisa saber a técnica certa, no momento certo, pelo motivo certo. Porque não tem uma técnica mágica que resolva todos os problemas da crise de ansiedade. A técnica certa, na hora errada, pode ser um gatilho emocional que intensifica ainda mais a crise. Por exemplo, se você está dentro de um ataque de pânico com uma hipersensibilidade no corpo muito forte, você não pode fazer uma técnica corporal, você vai intensificar a crise. O mais indicado seria começar por uma técnica de ancoragem e depois migrar para uma respiratória, por exemplo. Percebe como não é só uma técnica? Lá no programa terapêutico SDA eu explico direitinho, você vai aprender a identificar e saber qual categoria de técnica você precisa em qual momento. Só que preste atenção que essa é a chave para você superar a crise de ansiedade. Quando você entender isso, tudo vai mudar. A ansiedade não é a sua inimiga. A ansiedade é uma emoção como outra. Inclusive, é ela que faz com que você tenha motivação para se desenvolver. Oi? Sim, é verdade. A ansiedade, quando saudável, ela é a emoção responsável por antecipar problemas futuros, para que você se planeje e para que você possa estar preparado para quando essa situação acontecer. É ela que faz com que a gente estude bem para uma prova importante, que se prepare para apresentar um trabalho e ter um bom desempenho, ou até mesmo uma entrevista de emprego. É ela que faz com que os pais queiram ser melhores para os seus filhos e que os filhos queiram ser melhor para os seus pais. O que acontece?
é que ao longo da vida nós passamos por situações que vão deixando marcas emocionais profundas. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Alguma dessas frases para você é familiar? Me sinto sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Me culpo facilmente quando as coisas dão errado. Prefiro ficar em silêncio e não pedir ajuda para não incomodar ninguém. Olho para os meus amigos, todos eles conseguem atingir suas metas, menos eu. Parece que nada dá certo para mim. Eu me sinto culpada quando digo não para alguém que precisa de mim, principalmente se for a minha família. Passo horas e horas pensando em coisas ruins que aconteceram. Eu não consigo esquecer tão fácil algo que me chateia ou desagrada. Esses são alguns pensamentos ansiosos que surgem quando temos uma ferida da alma aberta, como por exemplo, o medo da rejeição ou o medo de abandono. Essas feridas inconscientes vão acumulando ansiedade até chegar no limite emocional que transborda como crise de ansiedade. Quando a alma adoece, o corpo adoece junto. Por isso que a crise de ansiedade indica que uma ferida da alma foi aberta e que nós precisamos tratar essa ferida. Enquanto você não tratar a ansiedade na alma, a crise vai voltar. Porque a crise é só a consequência de todas as dores que você vem guardando aí dentro há anos. E veja se você concorda comigo. A pessoa que sofre com crise de ansiedade está sempre preocupada com o futuro. E por conta dessa dificuldade de estar no momento presente, tem a tendência a cair em uma rotina caótica, acumulando estresse, como por exemplo quando nós procrastinamos uma tarefa importante, paralisando a vida com insônia, autossabotagem, falta de concentração e memória, e aumentamos assim a chance de ter um conflito disparador de crise de ansiedade. Estamos cansados demais para se concentrar em uma tarefa, mas ao mesmo tempo acelerada demais para descansar, não é verdade? Esse é o foco do terceiro nível do tratamento da ansiedade. A pessoa ansiosa precisa de uma rotina específica para ancorar no presente, uma vez que os pensamentos ansiosos a fazem sofrer muito por antecipação, a ponto dela não conseguir dar conta nem das tarefas simples do dia a dia. Consegue perceber como é muito mais do que só controlar os sintomas de uma crise? E é por isso que um tratamento eficiente para a crise de ansiedade precisa ter os 3 níveis que eu chamo de ansiedade no corpo, na alma e no ambiente, para fazer com que essa ansiedade volte a te motivar, ao invés de paralisar sua vida. Virar uma chavinha aí na sua mente? Todo esse conteúdo que eu passei aqui tem base científica e são técnicas que eu uso com as minhas pacientes na clínica de psicoterapia. Desconfie de qualquer programa ou curso com promessas milagrosas que você vê aqui na internet, de controle total da ansiedade, ou acabar de vez com as crises, que não possuam essa visão biopsicossocial do comportamento humano, pois provavelmente são cursos feitos por pessoas que falam da sua própria experiência pessoal ou alguém que possui um conhecimento muito superficial sobre o assunto. Crise de ansiedade é coisa séria e precisa de tratamento adequado. Resumindo, todo conflito toca numa ferida da alma que, quando aberta, gera uma crise de ansiedade. Então, nós precisamos diminuir esse estresse acumulado, acolher e curar essa ferida da alma, para que ela não dispare uma crise. E mesmo se disparar, a gente conseguir fazer a regulação emocional para conter essa crise de ansiedade. Ficou claro para você? É por isso que as técnicas são só um pedacinho para você superar a crise de ansiedade. Você precisa de toda essa estrutura para finalmente superar as crises. E o programa terapêutico Superando as Dores da Alma foi o método mais eficiente que eu esculpi durante todos esses anos de experiência profissional na área da saúde como psicóloga, que veio transformando a vida dos meus pacientes. E, gente, eu recebo diariamente muitos pedidos de ajuda para superar a crise de ansiedade pelo WhatsApp, nas redes sociais. Mas para mim é muito frustrante ver as pessoas entrarem em contato comigo, ter a solução que elas precisam, mas não conseguir entregar porque eu não tenho mais horário. Não, eu achei isso inconcebível. Eu me vi na obrigação de encontrar uma solução que não dependesse dos meus horários da agenda clínica. E foi assim que eu reuni todo esse conhecimento e experiência para desenvolver o programa terapêutico Superando as Dores da Alma, um passo a passo online, onde em 10 semanas você aprende a superar a crise de ansiedade, conquistar uma vida leve sem nem precisar de remédios. Você vai finalizar o programa terapêutico SDA aprendendo a gerenciar as crises, encontrar dores da alma que estão na raiz da ansiedade e vai aprender também a orquestrar uma rotina anti-crise de ansiedade para prevenir recaídas no seu dia a dia e assim conquistar a sua tão sonhada vida leve, baseado nos 3 pilares biopsicossocial. O programa terapêutico SDA é baseado nos 3 pilares biopsicossocial: ansiedade no corpo,
na alma e no ambiente. O primeiro nível de tratamento, que é a ansiedade no corpo, são 4 semanas focadas na ansiedade do corpo. Sabe aqueles sintomas físicos desesperadores, como coração acelerado, respiração ofegante, pensamentos ansiosos? Então, é aqui que você vai entender o que são esses sintomas da crise de ansiedade no seu corpo e vai aprender mais de 30 técnicas de alívio rápido para gerenciar as crises de ansiedade sem precisar de remédio. Você vai aprender quando e onde utilizar cada uma das estratégias e vai criar a sua própria cartilha de gestão de crises personalizada com as melhores técnicas que se adaptam ao seu estilo de vida e à sua ansiedade. Você vai saber exatamente o que fazer durante uma crise para conseguir sair dela. E é claro que não é da noite para o dia. Com a prática das técnicas, você vai conseguir inicialmente diminuir a intensidade dessas crises e naturalmente você vai ver que a frequência também vai diminuir. E só para você ter um gostinho do que você espera lá no programa terapêutico, eu vou te mostrar uma técnica onde com isso daqui você consegue neutralizar os pensamentos ansiosos, que é uma das maiores queixas de quem sofre com crise de ansiedade. E vai até mesmo prevenir a crise antes que ela aconteça. Lembra que eu falei que a ansiedade saudável é aquela preocupação que te leva a uma ação de se preparar? Pois bem, os pensamentos ansiosos são como areia movediça. Quanto mais você tenta ignorar, fugir, controlar, mais você se afunda nela. Isso acontece porque a crise de ansiedade ela traz um desespero tão intenso que a primeira tendência nossa é realmente evitar o sofrimento. É o famoso, não quero nem parar para pensar nisso, não quero nem imaginar. Só que quando nós fazemos isso, nós perdemos a oportunidade de verificar as condições reais de enfrentamento do problema. E nós perdemos a dimensão do perigo, fazendo com que as coisas pareçam infinitamente piores do que realmente são. Na psicologia, chamamos isso de catastrofização. E você sabe o que é preciso fazer para sair da areia movediça? Primeiro você precisa parar de se debater, ficar tranquilo, abrir os braços e aumentar a superfície de contato para você conseguir boiar por conta da diferença da densidade entre a areia e o seu corpo. Para sair dos pensamentos ansiosos, você também precisa parar de tentar fugir, ter mais contato com aquilo que te incomoda e olhar para essa preocupação. Então vamos lá, pegue a caneta. Eu quero que você faça uma lista em um papel com todas as preocupações que hoje te incomodam. Escolha apenas uma delas para a gente aumentar o contato, para sair dessa areia movediça. Agora você vai escrever essa preocupação no papel e vai escrever também 5 alternativas de resolução. Comece com a frase: caso isso aconteça, eu posso. E olha, eu sei que vai ser muito difícil, porque lá no início a crise de ansiedade vai estar gritando: não tem saída, eu não vou conseguir, eu sei disso. Agora eu vou alugar um apartamento na sua mente. Eu não quero 5 alternativas perfeitas, eu quero 5 alternativas possíveis. Se a ansiedade tentar te dominar, você vai ouvir a minha voz na sua mente: não corre da areia movediça, eu quero 5 alternativas imperfeitas. Você vai ouvir minha voz na sua cabeça e você vai dominar a situação. Vai mostrar para a sua ansiedade que você tem opção sim. Vai trazer essa ansiedade paralisante para aquela ansiedade saudável que prepara para uma ação. Vamos fazer um exemplo para ficar claro? Ok. Pode ser que a sua preocupação seja o medo de ser demitido. Então agora escreva: caso isso aconteça, eu posso procurar um emprego na área que eu goste mais. Eu posso me candidatar a uma vaga na concorrência, usar o dinheiro reserva de segurança até encontrar um novo emprego, pedir ajuda para os meus pais. Posso fazer um empréstimo no banco enquanto procuro um novo emprego. Aqui não é sobre controlar os pensamentos ansiosos, mas é conseguir direcionar essa energia para uma saída possível. No final, você vai descobrir que o resultado nem é tão ruim quanto a sua ansiedade diz que é. O foco aqui é a gente desmascarar a previsão trágica que o pensamento ansioso cria e que gera tanto sofrimento por antecipação. Certo? Então, quando bater novamente esses pensamentos ansiosos, você vai me ouvir na sua mente: não corre da areia movediça, eu quero 5 alternativas imperfeitas. Essa é uma técnica que você deve utilizar quando perceber que os pensamentos ansiosos estão começando a ficar mais intensos do que o normal, antes dele se tornar uma crise de ansiedade. Essa técnica é um redutor de intensidade de pensamentos ansiosos, para que você possa evitar a crise. Treine essa técnica com seus pensamentos ansiosos e depois vai lá no meu Instagram para me contar como foi.
Ok, uma vez já sabendo fazer algumas técnicas, conseguindo fazer uma regulação emocional natural sem remédios, nós vamos aprofundar no segundo nível de tratamento, a ansiedade na alma. Durante a 5ª até a 8ª semana, vamos aprofundar no tratamento entendendo como são as dores da alma, que são como um músculo inflamado. Imagine que você tenha o seu ombro direito esteja machucado. Se alguém esbarrar no seu ombro esquerdo, vai incomodar? Vai, mas não vai doer tanto. Agora, se a mesma pessoa esbarra com a mesma força no ombro que está machucado, a dor vai ser muito mais intensa, não é verdade? Uma pessoa que sofre com crise de ansiedade costuma reagir com a emoção mais intensa do que a situação normalmente teria. É o popular tempestade no copo d'água. Mas isso acontece porque aquela situação tocou em uma ferida da alma que está aberta. Não é drama, é esgotamento emocional acumulado. É uma ferida da alma que ainda está sangrando. Durante a 5ª e 8ª semana, você vai compreender como as marcas emocionais que aconteceram lá no seu passado se acumularam no momento presente, criando as crises de ansiedade. Irá aprender a desenvolver as habilidades emocionais necessárias para você gerenciar suas emoções da melhor forma possível. É aqui que nós vamos construir a confiança, autoestima, determinação e amor próprio que você precisa para enfrentar situações difíceis da vida com maturidade emocional, seja na vida pessoal, amorosa ou profissional. Só então nós vamos para o 3º nível de tratamento, que é a ansiedade no ambiente. Nas 2 últimas semanas nós vamos focar nesse nível, onde você vai conhecer a rotina PEP, que é um método exclusivo de hábitos anti-crise de ansiedade, separados em hábitos da manhã, tarde e noite, com foco em organizar o seu ambiente de forma a prevenir recaídas de crise de ansiedade, para que você tenha um dia mais leve. Nesse momento, você já não vai ser mais refém da sua ansiedade e estará livre para conquistar a vida leve que você merece. Eu quero te ajudar a olhar no espelho e ter orgulho da pessoa que você vai se tornar. No programa terapêutico Superando as Dores da Alma, você vai aprender o passo a passo para superar a crise de ansiedade, conquistar a vida leve sem remédio. É como se eu pegasse na sua mão e trilhasse todo o caminho com você, para que você consiga ter a vida que você deseja e merece. E o programa possui materiais de apoio para você baixar, desafios, exercícios, tarefas diárias, planejamentos, mudanças de hábito, enfim, tudo o que você precisa para saber superar sua crise de ansiedade. Uma das vantagens do programa é que ele é totalmente online. Você nem precisa sair de casa para assistir às aulas. Até porque eu sei que sair de casa para quem sofre com ataque de pânico pode ser uma tarefa extremamente difícil. As aulas gravadas estão disponíveis na plataforma da Hotmart, que é bastante simples e intuitiva. Você pode assistir pelo celular, tablet, pelo computador e até pode baixar as aulas para assistir quando estiver sem internet. Você terá 1 ano de acesso a todas as aulas e atualizações que eu fizer durante esse período. Fique à vontade para pausar, voltar, rever quantas aulas quiser. As aulas são curtas, tem uma média de 15 minutos, que é para você conseguir encaixar nos horários da sua rotina. E eu sei muito bem que a ansiedade vai te dar vontade de assistir todas as aulas do módulo de uma vez, ou ir para aquelas aulas que você julga ser mais importantes, não é? Mas eu fortemente recomendo você assistir 1 aula por dia, no máximo 2, e seguir exatamente a ordem que eu trago para você. Pois o programa ele foi criado para gerar resultados que exigem um degrau de evolução com certo tempo para que você possa refletir sobre as aulas. E como eu gosto de mimar minhas alunas, eu tenho presentes, tem bônus. Se você é uma pessoa que não tem o apoio da sua família, a família não entende como você se sente, tá tudo bem, deixa que eu explico para eles. Convide seus amigos, família, companheiros para que eles assistam essa aula e entendam como você se sente e saibam como te acolher no momento de ansiedade. Esse é o workshop Acolhendo a Pessoa que Você Ama. E eu sei que a jornada para superar a crise de ansiedade é difícil. Os sintomas físicos no corpo são muito intensos, os pensamentos são paralisantes e você vai mexer com as suas emoções. E é por isso que você não precisa, e eu nem quero, que você passe por isso sozinho. E por isso que eu vou te dar um presente. A minha sessão Acalma Coração, que é um atendimento emergencial de crise gravado, para você poder assistir caso você entre numa crise de ansiedade ou ataque de pânico e ainda não tenha conseguido criar sua própria estratégia de gestão de crise. Eu estarei lá com você, junto, até que você consiga andar com as suas próprias pernas. Olha, o que eu estou te oferecendo aqui não é só um programa terapêutico, é a chance de você ter uma vida transformada. E você lembra como é viver sem ter crise de ansiedade? Quer ter a chance de voltar a ter essa experiência? Quero te propor um exercício agora.
Quero que você pense em quanto a crise de ansiedade já custou para você. Quantos convites de pessoas queridas você já recusou por medo de ter uma crise fora de casa? Quantos momentos especiais você deixou de viver ou estava preocupado demais para conseguir desfrutar e relaxar no momento? Quantas oportunidades de crescer na carreira profissional você perdeu por ter tanta ansiedade que não conseguia tomar uma decisão com clareza e confiança? Quantos relacionamentos você perdeu, desgastou ou deixou de ter porque tinha tanto medo de ser abandonada que você sufocou seu parceiro ou parceira com excesso de ciúmes, carência e até mesmo se iludindo com migalhas emocionais de relacionamentos tóxicos? E você pode até estar pensando agora, nossa, Lu, que clichê. Será? Será mesmo? Eu tenho certeza que se você parar um minuto para olhar para sua vida, vai perceber que a crise já te custou muito da sua energia de vida. E eu digo isso porque essa foi a realidade que eu já vivi. E eu também não percebia na época porque eu achava normal. Eu achava que era minha personalidade. Quanto a ansiedade já custou para o seu bolso? Em um mês, quantas compras inúteis e compulsivas de 5 ou 10 reais você gastou para mascarar um vazio emocional? Tem certeza que passam dos 50 reais por mês, só de besteira. Quanto você já gastou com remédio psiquiátrico? Se você for parar para ver hoje, no tratamento particular, a média dos remédios psiquiátricos varia entre 100 e 50 reais, dependendo da medicação. Um atendimento psiquiátrico particular está na faixa de 400 reais a consulta. Faz as contas, em um ano, você iria economizar mais de 5 mil reais se você superar sua crise de ansiedade e não precisar mais de remédio. E você sabe qual é o honorário de uma consulta psicológica hoje com um psicólogo? A tabela atualizada do CRP informa que o limite inferior de uma consulta particular hoje está na faixa de R$ 199,55. Se você fosse fazer um acompanhamento psicológico de 10 semanas particular comigo, seria mais de R$ 2.000 o investimento. Mas o programa terapêutico SDA não vai ser tudo isso. Nem vai chegar perto desse preço. Quanto você acha que vale superar sua crise de ansiedade e poder sair de casa sem medo de ter uma crise? Ter controle emocional para lidar com as frustrações sem desespero. Conseguir manter relacionamentos saudáveis com quem você ama. Se libertar da procrastinação e autossabotagem e resgatar a alegria e o amor próprio. O acesso a todo o programa completo, com mais de 70 aulas, todas as planilhas, materiais auxiliares, todos os bônus e a sua liberdade de volta para conquistar uma vida leve, sem ansiedade, tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 49,70 ou à vista por R$ 497. Gente, é menos de R$ 1,65 por dia. Deixando de comer uma pizza por mês, você já paga todo o programa. E você pode até estar pensando, ai Lu, eu quero muito, mas eu estou desempregada, eu não tenho esse dinheiro. Eu vou facilitar ainda mais para você mudar sua vida hoje. Você pode parcelar esse valor em até 2 cartões de crédito. E se você não tiver esse valor no limite, não tem problema. O valor do limite vai ser só o valor da parcela. Gente, os meus pacientes particulares investem cerca de R$ 1.000 por mês no acompanhamento individual. Eu estou dando a oportunidade de você ter acesso a todo esse método completo que eu desenvolvi com essa experiência de forma online, passo a passo, por menos de R$ 50 por mês. Entende a oportunidade que eu estou abrindo aqui para você superar sua crise de ansiedade uma vez por todas? E eu quero que você entenda que para você mudar a sua vida, você precisa ser prioridade. E que esse valor de menos de R$ 1,65 por dia, eu tenho certeza que você consegue pagar porque você vale muito mais do que o seu cafezinho diário, gente. Não acha? A não ser que você ache que você não é prioridade nesse momento e que você prefira manter a sua dor de estimação. E você também pode estar pensando, mas eu não gosto de terapia. O programa SDA é algum tipo de terapia? Não, não é terapia. Psicoterapia é um outro tipo de tratamento individualizado. São duas coisas diferentes. No programa você não vai ter que compartilhar com ninguém as suas questões pessoais e as pessoas não vão ter acesso ao seu processo. Me parece bom demais para ser verdade, não é? E é mesmo. E é porque eu não tenho mais horário na minha agenda para atendimento particular. Essa foi a forma mais justa que eu encontrei de realizar o meu sonho de poder ajudar mais pessoas a superar a crise de ansiedade. E se você ainda tiver com dúvida, tá bom, eu vou tirar todo o peso dos seus ombros, eu vou tirar 2 garantias. Você tem 15 dias para testar o programa terapêutico SDA e se não gostar, eu te devolvo todo o seu dinheiro na hora. Eu tô dobrando o prazo de defesa do consumidor, basta só me mandar um e-mail. E eu juro que eu não vou levar isso pro pessoal. Continuamos mantendo a amizade.
Agora, se você se matricular no programa, assistir todas as aulas, fazer todas as tarefas e investir um mínimo de tempo para que você tenha resultado e ainda assim você não tiver diminuído em nada a ansiedade, você me avisa. Eu entro pessoalmente em contato com você para juntas traçarmos um plano de ação. E se nos próximos 90 dias, te acompanhando, seguindo o novo plano, ainda assim você não tiver conseguido superar a ansiedade, tá tudo bem, eu devolvo o seu dinheiro e te dou mais R$100 do meu bolso pelo tempo que você gastou comigo. O que você tem a perder? E se parece que eu tô forçando a barra, é porque eu tô forçando a barra mesmo. Porque eu acredito no método que vem mudando a vida dos meus pacientes e que hoje se tornou um programa terapêutico online. Ou você supera a sua crise de ansiedade ou ganha R$100. E aí? O risco é todo meu. Mas se o que te afasta de superar a crise de ansiedade não for as condições de pagamento e nem a segurança, mas o medo de não dar conta, medo de dar errado, medo de não ser para você, medo do que os outros vão pensar. Veja, o medo vem paralisando a sua vida e é muito provável que isso esteja acontecendo há anos, há muito tempo. Aqui está você e aqui está a vida que você deseja ter. Se você não agir, nada vai mudar. Pior, a ansiedade pode intensificar ainda mais. Como você quer estar daqui a 10 semanas? Quer ser uma pessoa completamente transformada e feliz depois de superar a crise de ansiedade? Ou vai continuar sofrendo pelos mesmos problemas que você já não aguenta mais agora? E deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa sofre com crise de ansiedade, ela transborda nas pessoas em volta. A pessoa que está do seu lado já percebeu que está pesado conviver com você. Sua família já percebeu. Seu chefe já percebeu. Seus amigos também já perceberam que você está no seu limite emocional. Como você quer ser vista por aqueles que você ama? Pelos seus filhos? Pelos seus companheiros, seus amigos? Como você quer se relacionar com eles? É você que decide. Como você quer estar daqui a 10 semanas? E você pode ignorar tudo isso que eu falei aqui. Continuar com a vida exatamente como ela está hoje. Continuar sendo refém das suas crises de ansiedade. Só que depois de hoje você nunca mais vai poder dizer que não sabe mais o que fazer para superar a crise. Porque eu tô aqui te trazendo a oportunidade de mudar de vida agora. E aí você vai ter que conviver com o fato de que você escolheu continuar no sofrimento. Mas você pode dar um basta nisso de uma vez por todas e agir para mudar essa realidade. Em 10 semanas, a sua versão do futuro vai estar orgulhosa e vai estar colhendo os frutos dessa escolha. Mas para isso, quem tem que tomar essa decisão é você, agora mesmo. É algo que ninguém mais pode fazer por você. E o melhor momento para você ter tomado essa decisão foi antes das crises de ansiedade. Teria evitado muito sofrimento. Mas o segundo melhor momento é agora. Sabe, existe um momento na vida em que a gente ou desperta e muda, ou não muda nunca mais. Esse é o seu momento. Dizem que as escolhas mais importantes da vida são aquelas que dão um friozinho da barriga, não é? Se você ficou comigo até aqui, então você já sabe a sua escolha, não é? Vamos juntas conquistar uma vida leve que você se orgulhe de ter, sem crise de ansiedade, sem ser dominada pelos pensamentos ansiosos. Uma vida leve. Clique aqui no botão e faça parte do programa terapêutico Superando as Dores da Alma. Nos encontramos lá do outro lado, na aula de boas-vindas. Abraços terapêuticos e até lá!